amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede a boa oportunidade de estarmos aqui para iniciarmos mais um ciclo de estudos da Palavra de Deus. Estamos começando o terceiro trimestre de 2015 e dando aqui continuidade aos nossos comentários da Escola Bíblica Dominical nas lições bíblicas voltadas para as classes de jovens. Neste terceiro trimestre, estaremos comentando a lição que é originalmente comentada pelo pastor César Moisés de Carvalho, uma das mentes mais fecundas da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, com o tema geral Novos Tempos, Novos Desafios, conhecendo os desafios do século XXI. No trimestre passado, que foi o segundo trimestre de 2015, nós estivemos estudando o contexto social, político, religioso da época de Jesus, os costumes judaicos no tempo de Jesus. Mas agora, nesse terceiro trimestre, nós daremos um salto de 2000 anos e sairemos da cultura do tempo de Jesus para a cultura do momento em que estamos vivendo. Quais são os desafios, quais são os costumes, qual é a cultura, qual é a história deste século recém-iniciado. Muito bem, então Deus nos ajude, você professor esteja sempre orando e suplicando a Deus a graça, porque nós teremos aqui temas bastante diversificados, mas sempre contemplando essas mudanças sociais que o mundo inteiro tem experimentado desde os anos 2000 para cá. E aí, nesta primeira lição, nós já teremos a responsabilidade de, junto com o pastor César Moisés, tratar com os nossos alunos sobre o tema A Igreja em um Novo Mundo, ou A Igreja em um Mundo Novo. É a primeira lição para este nosso novo ciclo de estudos da Palavra de Deus. Ser professor deverá, durante todo esse trimestre, redobrar as suas leituras, as suas pesquisas, as suas investigações, para que aos domingos pela manhã a gente possa levar um alimento sólido, saudável, sempre respaldado na Palavra de Deus, para ajudar nossos alunos na compreensão do Evangelho e numa vida prática que possa ser compatível com o caráter de Jesus Cristo. Nós saímos da cultura do primeiro século e vimos para a cultura do século XXI, entretanto, o referencial, o modelo para a nossa vida ainda continua sendo ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Então, pois bem, no primeiro tópico, do mundo veterotestamentário ao neotestamentário, onde será abordado aqui a transição do Antigo para o Novo Testamento, a separação ou da separação social à imersão comunitária, que é o segundo ponto do primeiro tópico, onde vai se falar, onde vai se pegar dois referenciais, um do Antigo e um do Novo Testamento. Do Antigo se pega o João Batista, o último profeta daquele movimento veterotestamentário, e do Novo Testamento se pega Jesus, que é certamente o ícone, o referencial, o personagem mais importante de todo o Novo Testamento e, por que não dizer, de toda a história humana. E depois, ainda no terceiro ponto desse primeiro tópico, se vai abordar Jesus, um homem do seu tempo. Eu vou mesclar todos esses três pontos aqui e fazer apenas um comentário geral do primeiro tópico. Primeira coisa que eu quero pontuar é que é interessante que nós, professores, tenhamos sempre, ao longo desse trimestre, pastor César Moisés, ele é um homem bastante erudito, de uma linguagem bastante distinta dos demais comentadores da Palavra de Deus,
Não estou, evidentemente, sugerindo que ele seja melhor, estou apenas dizendo, não é, que ele tem uma linguagem. Quem já ouviu o pastor César Moisés pessoalmente, como eu já tive o prazer e o deleite de ouvir algumas vezes, sabe que a argumentação, a linguagem do pastor César Moisés é um pouco mais avançada, em um nível quase que acadêmico. Aliás, ele é professor universitário, né? Então, você, professor da escola dominical, não estranhe se ao longo desse trimestre você se deparar com algumas palavras ou expressões com as quais você não está muito acostumado. Por exemplo, expressões como veterotestamentário e neotestamentário, embora já sejam aí usadas em larga escala, quando trabalhamos o estudo da palavra de Deus, a teologia, parecerá estranho para alguns professores. E aí eu sugiro que você se faça sempre acompanhar de um bom dicionário bíblico e também do Google, né? O Google aí na internet é um portal que tem nos ajudado bastante. Quando nós temos uma dúvida sobre qualquer palavra ou expressão, a gente apenas pega aquela palavra ou expressão, digita no Google, dá o Enter e ele vai ali se encarregar de nos apresentar uma série de links que pode nos levar a compreender ou não, né? Ou não. Aí a gente vai precisar saber manusear a internet para poder encontrar a resposta que a gente busca para algumas perguntas. Por exemplo, o que significa veterotestamentário e neotestamentário? São palavras formadas aí pela junção de outras duas palavras. Vetero, que significa velho, mais testamentário, de testamento, aliança, acordo, tratado. Portanto, vetero, velho, antigo, testamentário, testamento, acordo, tratado, diz respeito ao Velho Testamento. Neo, pelo contrário, significa novo. E testamentário também testamento. Portanto, neotestamentário, Novo Testamento. Então, neste primeiro tópico, estaremos trabalhando com os nossos alunos a mudança de paradigma, a mudança de referencial, a mudança que não foi uma mudança fácil, simples, não foi uma mudança do estalar dos dedos, foi uma ruptura que demorou um pouco e provocou um grande impacto na cultura judaica nos tempos de Jesus, mas ela aconteceu. Sai João Batista, representando o profetismo bíblico do Antigo Testamento, e vem Jesus, o novo profeta, como disse a mulher lá de Samaria, a mulher samaritana, o profeta que havia de vir. Né? Aliás, Moisés profetizou a vinda do profeta Jesus, né? Porque Moisés disse, o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Moisés estava ali prenunciando já a vinda do Messias. Então, em João Batista, fecha-se o ciclo do Antigo Testamento, veterotestamentário. Em Jesus, inicia-se um novo ciclo, uma nova aliança, um novo tratado de Deus com os homens em toda a terra. Uma aliança que não foi selada com o corte do prepúcio, não foi selada com um arco-íris, não foi selada com a entrega de uma lei cravada em tábuas de pedra. Desta vez, a nova aliança que Deus vem selar com os homens, ela é selada com a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que, como disse o próprio João Batista, retira o pecado do mundo. Então é interessante, professor, que se você não está muito acostumado com essas duas palavras, veterotestamentário e neotestamentário, a gente já está um pouco acostumado, então a gente fala com certa facilidade. Mas se você vê que vai ter dificuldade de pronunciar essas palavras, eu recomendo desde já que você vá fazendo aquele exercício de vocalização em casa, né? Você vá treinando em voz alta, é bom que você vá pronunciando essas palavras para evitar que você gagueje quando for pronunciar diante dos alunos. E esse exercício vale não só para essas duas palavras especificamente, mas para quaisquer outras palavras com as quais a gente não está habituado, palavras que não são do nosso uso comum e palavras compridas, né? Porque são duas palavras compridas aqui. Eu pontuo que nesse primeiro tópico nós deveremos contrastar João Batista com Jesus. Você sabe que João Batista e Jesus, eles eram primos de segundo grau, Jesus filho de Maria, João Batista filho de Isabel, que eram primas entre si. Portanto, João Batista e Jesus, eles eram parentes, eles eram família, né? Nem todos os alunos da escola dominical sabem disso, seria bom você ressaltar. Então nós estaremos contrastando João Batista e Jesus. Mas por que João Batista? Não é aleatório, é porque João Batista, além de ser um representante legítimo do movimento profético,
profético do Antigo Testamento. Aliás, esta representação ela é confirmada nas palavras de Jesus, quando Jesus diz João, ou os profetas profetizaram até João. Então Jesus ele considera assim João Batista um profeta legítimo deste movimento do Antigo Testamento e diz que nele se encerra esse ciclo de profetas canônicos que profetizaram com autoridade inspirada para a produção de verdades não questionáveis, irrevogáveis e também de literatura bíblica. São chamados profetas canônicos. Profetizaram até João. Então nós iremos contrastar o antigo com o novo. Iremos colocar João Batista ao lado de Jesus, para percebermos a diferença, como diz aí o segundo ponto desse primeiro tópico, da separação social à imersão comunitária. Porque em João Batista nós temos a figura de alguém que está separado socialmente. Sim, veja que o ministério de João Batista, onde é que ele acontecia? Afastado dos grandes centros urbanos, às margens do Rio Jordão, no deserto. Era ali o campo de atuação de João Batista, onde ele batizava as pessoas, mergulhando elas nas águas. Né? Essa palavra batizar quer dizer mergulhar em águas. Então era isso que João fazia. Daí ele recebe o sobrenome de Batista, né? Talvez esse nome Batista não fosse o nome de cartório de João, né? Talvez ele tivesse outro sobrenome de cartório. Mas Batista é agregado ao nome João em razão da função que ele tem, que é a função de batizar. Batizar e Batista tem a mesma origem, que quer dizer mergulhar. Então João estava lá, afastado dos grandes centros urbanos. Perceba, por exemplo, que João não ia até a comunidade, João não ia até as pessoas, João não ia até os grandes centros urbanos. João ele vivia rodeado de pessoas também, sim, porque grandes multidões afluíam até João às margens do Rio Jordão. Mas perceba, as multidões iam. Essa aqui já é uma grande diferença a ser notada entre o ministério de João e o ministério de Jesus. E por que não dizer o ministério de todos os profetas do Antigo Testamento e o ministério de Jesus? Porque era comum os profetas do Antigo Testamento, pegue por exemplo Elias, pegue por exemplo Eliseu, pegue por exemplo Natã, pegue, por exemplo, o próprio Samuel, né? Apesar de ele ter família, mas também vivia quase sempre recluso, afastado. Pegue aí Jeremias, né? Profeta isolado como Jeremias, Ezequiel, sozinho, desprezado até pelos seus irmãos. Então você vai pegar todos os profetas do Antigo Testamento e você vai perceber que essa era uma marca comum entre os profetas veterotestamentários. Era o isolamento. E era no isolamento onde eles recebiam as mais profundas revelações de Deus para entregar a alguém, a um povo, a uma nação. Então João ele vivia isolado. E as pessoas é que iam até ele. Todavia, com Jesus não era assim. Em Jesus nós já temos uma mudança radical deste paradigma dos profetas veterotestamentários. Porque Jesus ele era um homem do povo, da separação social à imersão comunitária. Jesus ele emerge dentro da comunidade. Jesus ele mergulha dentro das comunidades. Jesus ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Sim, ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É verdade. As multidões também concorriam para Jesus. Inclusive, as multidões que outrora seguiam João. Né? Perceba, professor, que quando Jesus veio, ao início de seu ministério, porque evidentemente demorou 30 anos para que essa mudança ocorresse, né? Na verdade, do Antigo Testamento para o Novo Testamento foram demorados 400 anos, porque desde o último profeta Malaquias até João Batista, houve aquele período que nós chamamos de período intertestamentário, no meio de um testamento e de outro, né? Entre Malaquias e João Batista houve o chamado silêncio profético de 400 anos, onde nenhum profeta de destaque se levantou em Israel, né? Certamente que Deus deveria se manifestar pontualmente aqui e ali, né? Mas nenhum profeta com o vulto dos profetas do Antigo Testamento, com a autoridade e o ministério tão público e tão renomado como foram os profetas até Malaquias. Então, de Malaquias até João Batista, 400 anos de silêncio. Aí Deus vem e levanta João Batista. Mas até que João Batista
exercesse o seu ministério público, Cristo Jesus também fosse batizado no Rio Jordão por João Batista e, portanto, revelado publicamente a Israel, isso levou ainda 30 anos também. Então, aproximadamente 430 anos foi o tempo necessário de Malaquias até a manifestação pública de Jesus, onde ele é apresentado pelo seu primo de segundo grau como o Cordeiro de Deus que havia de vir ao mundo. É importante perceber que se Cristo reconhece João Batista como o maior profeta do Antigo Testamento, e na boca de Cristo, João Batista é o maior dentre os homens nascidos de mulher, retirando-se evidentemente Jesus do páreo, né? Na boca de João Batista há a confirmação de que ele não era o Cristo, né? Porque aqueles rituais dele no deserto, né? A sua pregação contundente, o seu enfrentamento do Estado, do poder público ali representado na figura de Herodes Antipas, contestado em seu adultério por João Batista, levou as massas de Israel a pensar que João talvez fosse o Cristo, o ungido, o Messias, prometido outrora por Deus. Havia uma esperança, uma expectativa, né, da redenção de Israel, né? Os servos do Senhor liam o Antigo Testamento, liam as profecias e percebiam que o tempo do Messias estava próximo. Eles só se equivocaram na identificação do Messias, porque pensaram que era João Batista, mas na verdade não era. Era o primo dele, bem pertinho dele, né? E aí o João ele faz questão de deixar claro: não sou o Cristo. É importante notar isso, professor, que João, ele tinha perfeita consciência de que não era o Cristo. Ele tinha perfeita consciência do seu ministério. Ele sabia que a sua responsabilidade era de preparar o caminho do Senhor. Ele não era o Senhor, ele não era o caminho, ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Ele vivia no deserto, alimentando-se de gafanhotos, mel silvestre, vestindo roupas confeccionadas com tecidos rústicos com couro de camelo. Ao contrário do isolamento e desta vida de abstinência de João Batista, Jesus ele vivia na sociedade. Jesus ele não se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mas ele estava banqueteando-se costumeiramente com as pessoas influentes de Israel. Percebam, por exemplo, Jesus comendo na casa de Zaqueu, um homem de posição elevada. Vejam Jesus comendo na casa de fariseus, líderes religiosos, ou figuras religiosas de posição destacada em Israel. Veja o primeiro milagre de Jesus. Onde é que foi operado? João 2, nas bodas de Caná da Galileia. Festa de casamento, né? Onde existia ali certamente muita comida e muita bebida. E Jesus ele gostou tanto da alegria daquela festa de casamento que quando o vinho se acabou, ele disse: essa festa não pode terminar por aqui. Vou fazer o meu primeiro milagre. E aí ele pede que tragam água e da água ele faz brotar o vinho, né? Ele transforma a água em vinho para que a festa de casamento, que costumava durar 7 dias, né? A lua de mel dos judeus costumava durar 7 dias, se demore um pouco mais. Então, perceba que, diferentemente de João, que vivia isolado, que alimentava-se de uma comida muito simples e rústica, Jesus Cristo vivia no meio do povo. Jesus era alguém bastante social, e eu disse isso aqui na última lição, inclusive, do trimestre passado, porque há uma conexão do trimestre passado com esse. Eu dizia para vocês que Jesus foi uma pessoa bastante socializável. Talvez a pessoa mais social que este mundo tenha conhecido. Não é porque ele é Deus encarnado, santíssimo, que ele não se misturava com os pecadores. Aliás, ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel. E se era preciso entrar na casa de um pecador, sentar à mesa com ele, e comer com ele, e repreendê-lo, e educá-lo, e instruí-lo, e ensiná-lo, como Jesus fez na casa de Simão, embora Simão fosse o anfitrião da casa, quando Simão murmurava por conta da pecadora que se dobrou aos pés de Jesus para lavar-lhe os pés, Jesus resistiu Simão na cara. Então, quando Jesus precisava ir para repreender, ele repreendia. Quando ele precisou ir, como foi a casa do publicano Zaqueu, para levar-lhe salvação, e é Jesus quem diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, então ele ia.
Agora, é evidentemente que o fato de Jesus ser um homem bastante social não significa e não deve jamais ser confundido com um homem que ia lá para fazer chacotas, para fazer piadas, né, para rir das pessoas, para ter conversas levianas e banais. Jesus sempre ia à casa das pessoas, ainda que usando o pretexto de um jantar, ainda que usando o pretexto de um casamento, mas ele sempre ia para levar cura, milagre, libertação, salvação, ensino, instrução e genuíno conhecimento da parte de Deus. Então, a vida de Jesus, eu pontuo aqui que o ministério, a atuação de Jesus, que é maior que João, que é maior que os profetas, que é maior que a lei, que é maior que os patriarcas de Israel, causou um impacto, causou um choque na sociedade judaica de seu tempo, sobretudo entre a liderança de Israel. Eu pontuo aqui que o fato de Jesus ser um homem bastante socializável o fez merecer o título pejorativo de comilão e bebarrão. Veja nas palavras de Jesus que os fariseus, os saduceus, os líderes e os judeus que não criam nele costumavam chamá-lo de comilão e bebarrão. Ah, isso aí é um comilão e bebarrão, né? Perguntaram a Jesus, discípulos de João jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse, quem é que jejuma enquanto o noivo está presente? São todos meus amigos. Nós estamos aqui em uma grande celebração. Agora, no dia que o noivo for retirado deles, eles vão jejuar. Eles vão cortar a alimentação, eles vão sofrer perseguições, eles vão padecer, e aí eles vão ficar reclusos, eles vão se afastar, eles também correrão para os desertos. Mas enquanto o noivo, que sou eu, está com eles celebram, eles fazem festa, não há por que jejuar. Nós temos mais é que celebrar e fazer festa mesmo, né? Então Jesus ele diz algo interessante, está registrado lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Você toma nota, professor, e lê isso aí bem direitinho. Lucas 5, 30 e 39, Jesus ele vai justamente fazer essa resposta aos fariseus e vai propor ali uma espécie de uma parábola, de uma metáfora. Jesus ele vai dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos. Odres são vasilhas confeccionadas com couro de animal. Não se coloca vinho novo em odres velhos, por quê? Porque o vinho novo, né, a qualidade deste vinho novo, os produtos deste vinho novo, vai acabar aqui atuando de forma corrosiva neste couro velho e vai rasgá-lo. Vai rasgá-lo. Vinho novo se coloca em odres novos. Noutras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, é um novo momento. É uma nova aliança, é um novo paradigma. Deus está trazendo coisas novas. Porque evangelho não são boas novas? Olha aí, professor, evangelho não significa boas novas? Portanto, Jesus ele vem para proclamar um novo evangelho. O evangelho de Deus, as boas novas. E Isaías já havia pronunciado esse dia do Senhor, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar as boas novas, né? Ou seja, me ungiu a pregar o evangelho. Então Jesus, ele confirma essas palavras de Isaías, quando abre Isaías dentro da sinagoga e diz, hoje essa palavra se cumpriu em mim. Então Jesus, ele veio para pregar as boas novas, o novo vinho. João, ele ainda trazia o velho vinho do Antigo Testamento, mas o novo vinho quem traz é Jesus. E este novo vinho não pode ser colocado nos odres velhos do Antigo Testamento, nos odres velhos dos antigos costumes, das antigas práticas, dos antigos rituais. O que Jesus está dizendo é, o paradigma tem que ser mudado, o modelo tem que ser rompido. Tudo agora é novo, são boas novas, a vida agora é outra, agora eu lhes trago alegria, eu lhes trago vida, e não é uma vida qualquer, é vida com abundância, e louvado seja Deus por isso, né? Assim devemos ser nós, o crente deve ser socializável, o crente não deve deixar de ir à festa de casamento, festa de aniversário das primas de 15 anos, porque é crente, porque é santo, não vá, meu irmão, vá e ali influencie. Aliás, o nosso dever como sal é salgar dentro da comida, não é fora dela. O nosso dever como luz não é iluminar debaixo do alqueire, porque debaixo do alqueire a nossa luz não tem utilidade e certamente se apagará. É iluminar no mundo, é iluminar sobre o monte, a cidade fortificada sobre o monte, para que todos vejam, né? Cristo ele nos ensina isso com a sua prática de vida. Então nós temos essa mudança. E aí o terceiro ponto vai dizer que Jesus era um homem do seu tempo. Sim, de verdade. Jesus é um homem do seu tempo, por quê? Porque ele está atenado, ele está conectado, ele está informado, ele está inserido, ele está ali participando ativamente, ainda que por causa disso tendo que suportar a rejeição de muitos,
tendo que receber a reclamação e a murmuração de muitos, mas ele não para, ele vai. Aonde as pessoas estavam, Jesus ia. E não importava se era um líder religioso, não importava se era um publicano, não importava se era um estrangeiro, um gentio, não importa se é na casa de Jairo, importa se ele tivesse que ir na casa daquele centurião romano para curar o seu servo, ele iria. Ele só não foi porque o centurião disse: eu não sou digno que entres em minha casa. Mas por Jesus iria lá. Jesus não fazia questão. Jesus não rejeitava nenhum convite para ir à casa de ninguém, porque ele sabia que onde estavam as pessoas, ali estava o seu púlpito, ali estava o seu altar, ali estava o seu templo, ali estava o seu culto, onde ele proclamava o grande amor de Deus e demonstrava isso, curando, libertando, expulsando o demônio e ressuscitando mortos. É o vinho novo em odres novos. É a nova aliança, é o novo tratado, é o novo acordo de Deus com o mundo que está sendo selado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, lamentavelmente, Lucas 5,39 vai dizer, nas palavras de Jesus, que os judeus preferiram o vinho velho. Lamentavelmente, né? Essa ruptura ela não foi fácil, porque muitos dos judeus, veja por exemplo em Nazaré, Jesus não operou muitos dos milagres em Nazaré, por quê? Porque as multidões não creram nele. As pessoas preferiram o vinho velho, o vinho de João Batista, o vinho dos profetas do Antigo Testamento, o vinho de Moisés, do que o vinho saboroso. O melhor vinho que fica por último, eles não preferiram. João 1 vai dizer que ele veio para o que era seu, mas os teus não o receberam. Mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós vamos para o segundo tópico, onde vai se falar sobre o mundo enfrentado pela igreja do primeiro século, onde discorreremos aqui sobre o aspecto político e sociocultural desse primeiro século, o aspecto religioso também do tempo da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, quando a gente fala igreja primitiva, o que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é a igreja do primeiro século, dos primeiros 100 anos, da história do calendário cristão. Ou seja, a igreja desde Pentecostes até as igrejas da Ásia Menor, a quem João escreve as suas cartas lá do Apocalipse. Muito possivelmente as cartas de João, o Apocalipse e as suas 3 cartas, foram os últimos livros do Novo Testamento a serem escritos. Então, a igreja cristã primitiva, quando a gente fala isso, professor, você tem em mente, e se quiser passe isso para o seu aula no domingo, é a igreja desses primeiros 100 anos do nosso calendário, né? Ou seja, do ano 0 até o ano 100. Evidentemente que do ano 0 até o ano 34, né, aproximadamente, não houve uma igreja propriamente, porque foi o tempo da vida de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. A igreja vai passar a existir de fato enquanto igreja a partir de Pentecostes. Portanto, do ano 34 aproximadamente até o ano 100. Então a igreja primitiva é a igreja desses 70 anos, desde Pentecostes até o ano 100. E estaremos vendo também ainda a questão do gnosticismo, neste que era uma força, era uma mescla, né? O gnosticismo é um misto de filosofia com religião, também que já causava uma certa perturbação da igreja primitiva. O gnosticismo ele ainda não existia com a força que passa a existir no segundo século, mas as suas raízes, as suas bases já começam a ser lançadas no primeiro século, e essas raízes já começavam a incomodar a igreja cristã, o que fez necessário os autores das Escrituras Sagradas do Novo Testamento já manifestarem-se, né, contundentemente contra esta filosofia, este sincretismo dos gregos que influenciava a cultura judaica e, por consequência, a igreja cristã. Nesse segundo tópico, nós deveremos, portanto, pesquisar sobre o quê? Eu pontuo aqui. Nós deveremos pesquisar, já que estaremos falando sobre o mundo, o contexto político, social, religioso, ético, moral, filosófico, né? A filosofia também vai estar aqui nesse segundo tópico, do primeiro século. Nós deveremos pesquisar sobre a situação política de Israel, que é o domínio romano, né? A lição do trimestre passado vai nos ajudar bastante, né? Resgatando, se você, professor, ensinou direitinho, pesquisou direitinho, estudou direitinho, mastigou direitinho a lição do trimestre passado, então esse segundo tópico aqui você vai tirar de letra. Você vai deitar e rolar nesse segundo tópico, porque todo o segundo trimestre ele vai estar resumido aqui, nesse segundo tópico, ele é retomado. Por isso que eu dizia, e torno a repetir, há uma conexão fortíssima, né? Nós não
estamos aqui estudando um tema que não tem nada a ver com o trimestre passado. Tem, há uma sequência lógica, né? Há uma sequência muito lógica e que a gente pode aproveitar muitos conteúdos do trimestre passado nesta primeira lição, fazendo a ponte, fazendo a conexão com os nossos alunos. A situação política, o domínio de Roma. A situação social, qual é? Um povo oprimido pelo Império Romano, um povo que aguarda, um povo que está na expectativa ardente da vinda do Messias para redimir Israel, para libertar Israel, embora a esperança ela fosse, de certo modo, equivocada por uma má leitura do Antigo Testamento, né? Ou por falta de uma iluminação do Espírito Santo. Né? Não vamos culpar aqui os judeus do tempo de Jesus por alimentar a esperança de um Messias libertador. Né? Afinal de contas, as pessoas liam a Bíblia do Antigo Testamento naquela época e faziam a sua interpretação, fazia a sua hermenêutica. Como nós hoje lemos o Novo Testamento também e o Antigo Testamento, fazemos muitas interpretações erradas, que daqui a 5 anos a gente corrige, percebe que estava errado, vai lá, né, tem um novo entendimento, uma nova luz, uma nova compreensão. Então a gente não vai aqui condenar os judeus da época de Jesus por alimentarem essa expectativa de um Messias libertário, porque as profecias falavam sobre isso. Agora, eles só não souberam distinguir o momento, né? O momento em que o Messias vinha primeiro era o momento de trazer a redenção espiritual. Agora, quando o Messias vier para reinar no milênio, fisicamente nessa terra, aí sim ele vai restaurar Israel, o seu reino, porque a capital do reino milenial será Jerusalém, o rei será o próprio Cristo Messias, filho descendente de Davi, não é? E aí os judeus também, salvos durante a grande tribulação, irão reinar com Cristo. Então, não está de todo errado, né? Alimentar a esperança no Messias libertário, no Messias que vai vir para tomar o poder e para reinar fisicamente nessa terra, não é uma esperança errada. Ela apenas foi compreendida no seu tempo errado, que não era aquele tempo de 2000 anos atrás, será um tempo futuro, que nós ainda não sabemos quando, nem podemos estipular, mas sabemos que virá, porque a Bíblia promete, é a palavra de Deus e não falha. A situação religiosa, qual era a situação religiosa? Eu pontuo aqui que era uma situação de sectarismo, né? De um lado nós temos fariseus, de um lado nós temos saduceus, mais à frente nós temos os essênios, que é uma seita muito mais sectária, afastada, ascética, né, longe da comunidade, né, e dentro do próprio farisaísmo nós temos algumas ramificações, nós temos a escola de Hilel, nós temos a escola de Shammai, que disputavam entre si. Então a religião estava bastante fragmentada no tempo de Jesus. E também havia um forte legalismo. Eu pontuo aqui que, além do sectarismo, das disputas teológicas, uma grande marca da religião judaica nos tempos de Jesus era o legalismo, uma leitura extremada e equivocada da lei de Moisés que acabava impondo um fardo pesadíssimo sobre as massas sofridas de Israel, que já sofriam muito com o domínio estrangeiro e não bastasse isso, ainda sofriam a duras penas com a religião enfadonha, com um fardo pesadíssimo que somente Jesus poderia aliviar. E aí Jesus, quando vem, ele diz: vinde a mim, né, que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, né? E de fato, o fardo de Jesus, esse Jesus socializável, esse Jesus que amava as pessoas, não as coisas, porque os legalistas eles estão muito mais interessados nas coisas, estão muito mais interessados nas instituições, nos documentos, nos papéis, mas Jesus ele está interessado nas pessoas, né? E ele, que é a palavra de Deus viva e encarnada, ele vem para mostrar que o homem é mais importante do que as coisas. Deus está interessado mais nas pessoas do que nas instituições. E também nós temos aqui a situação filosófica também, não é? Eu acrescento aqui, o pastor César Moisés, um homem erudito de alto cabedal acadêmico, ele pontua na lição que havia uma grande influência da cultura grega, sobretudo o gnosticismo, né? O gnosticismo, como está aí bem pontuado. Sabe que essa palavra gnosis na língua grega significa saber ou conhecimento, né? O gnosticismo é uma mescla, eu dizer, uma mescla de religião com filosofia que supervaloriza o conhecimento, né? O conhecimento para os gnósticos é a base da salvação, é a base da libertação. O homem que quiser de fato ser salvo, ele precisará buscar um avançadíssimo conhecimento. E embora nós saibamos que o conhecimento ele seja importante,
né? O conhecimento ele é importante, a Bíblia estimula o conhecimento desde o Gênesis até Apocalipse, né? Está se estimulando o conhecer. Salomão dizia, com tudo que tens adquire o conhecimento, a sabedoria, inclina-te a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, né? Pedro diz, crescei na graça do conhecimento. Paulo diz para Timóteo, persista em ler, né? Então a Bíblia estimula, né? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então Jesus também estimula o conhecimento, né? Então a palavra de Deus ela estimula o conhecimento. Agora, o conhecimento que os gregos, os gnósticos estimulavam, não é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento racional, é o conhecimento filosófico, né? É ficarmos discutindo as coisas de modo muito abstrato para tentar, através do raciocínio, do pensamento, da meditação, da reflexão sofisticada e refinada, alcançarmos o saber e a comunicação e a comunhão com este Deus supremo, né, do universo. Não é este o conhecimento que a Bíblia nos orienta a buscar. O conhecimento que a Bíblia nos orienta a buscar é o conhecimento genuíno da palavra de Deus e o conhecimento pessoal, o conhecimento que brota a partir da relação íntima e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Os gnósticos, por exemplo, eles eram um problema, além de priorizarem e de supervalorizarem o conhecimento em detrimento da relação pessoal com Deus e o conhecimento filosófico em detrimento do conhecimento das Escrituras Sagradas, que é o conhecimento que nos pode fazer verdadeiramente sábios, né? Porque Paulo disse a Timóteo, persiste em ler, conhece a palavra de Deus, as sagradas letras que te podem fazer sábio para a vida eterna. Então a verdadeira sabedoria, né, já dizia Davi no Salmo 119, verso 99, sou mais sábio do que os meus mestres, porque tenho meditado na tua lei de dia e de noite. Então o homem verdadeiramente sábio é o homem que medita na palavra de Deus. O jovem verdadeiramente sábio para Deus não é o jovem de alto cabedal filosófico, não é o jovem que conhece todas as obras, né, e todos os compêndios que falam sobre os poetas gregos, sobre os filósofos gregos, todos os romances, todas as literaturas da língua portuguesa, todos os tratados políticos, a Constituição Federal. Não, o jovem verdadeiramente sábio para Deus é o jovem que conhece e que anda de acordo com a bendita palavra do Senhor. E evidentemente que esse conhecimento não é a negação do conhecimento filosófico, não é a negação do conhecimento secular, não. O jovem cristão, ele também deve estar a par de todo este conhecimento. E eu daqui a pouco vou lhe mostrar um personagem da Bíblia Sagrada que conhecia muito bem. Ele era um homem que tinha um conhecimento vasto em todas as ramificações do conhecimento, em todas as ciências disponíveis em seu tempo, e ele utilizou tudo isso para ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Porque o conhecimento espiritual, conhecimento teológico, conhecimento da palavra de Deus, não nos nega, não nos furta o direito e o dever de conhecermos outras ciências. Não. Agora, o que não pode é nós nos embaraçarmos, é nós nos perdermos nesse conhecimento filosófico, nesse conhecimento científico, nesse conhecimento histórico das ciências humanas e acabarmos que tratando a palavra de Deus em segundo plano, quando ela deve, na verdade, ocupar a primazia. Então, a situação social, política e religiosa do tempo de Cristo era esse: dominação romana, povo oprimido, sectarismo, disputa e legalismo religioso, e uma forte influência da filosofia grega nos domínios de Roma, porque você sabe que os romanos eles eram adeptos, os romanos eram exímios apreciadores da cultura e da filosofia grega. Basta você, professor, por exemplo, você quer um exemplo disso? Basta você pesquisar, por exemplo, os deuses de Roma. Leve essa curiosidade para os seus alunos. Os deuses de Roma, pega aí o nome dos principais deuses de Roma e pode procurar aí no Google, joga no Google, e você vai ver que os deuses de Roma, na verdade, são os mesmos deuses gregos, apenas com um novo nome, com o nome latino, com o nome romano. Mas é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Os deuses gregos, eles foram exportados para Roma e Roma apenas deu a eles uma nova identidade. Roma os naturalizou como romanos, como latinos, mas são os mesmos. Por quê? Porque eles apreciavam, né? Eles veneravam a cultura grega.
foi a grande influência, a chamada helenização de Alexandre o Grande. A gente já estudou isso entre mestres passados, nas lições de adultos, né, quando ainda era tudo unificado. A gente viu o grande movimento de helenização que Alexandre o Grande levou para o mundo, que era o quê? Qual era o objetivo de Alexandre o Grande? Transformar o mundo no verdadeiro quintal da Grécia. Era levar a cultura da Grécia para o mundo inteiro e fazer o mundo um verdadeiro venerador, um verdadeiro idólatra da cultura grega. Alexandre o Grande não conseguiu isso na proporção que ele queria, mas pelo menos deixou uma grande influência, sobretudo para o Império Romano e para o mundo, né? Muitas palavras da língua portuguesa hoje que nós usamos, como por exemplo neotestamentário, é uma palavra de origem grega, dentre muitas outras. E aí, nesse segundo tópico, ainda nós teremos que notar que já no início da igreja, nos 50, 60, 70 primeiros anos da igreja, como eu pontuava outrora, foram marcados por grandes convulsões políticas, sociais e também religiosas. A igreja, desde o seu nascimento, já teve que lidar com problemas seríssimos. E eu pontuo alguns deles aqui. Me acompanhe. Por exemplo, opressão do Estado, não é uma situação de origem externa, um problema de origem externo, não é? A opressão do Estado. Você sabe que o Estado romano, o Império Romano, venerava o seu imperador, César Romano, como um deus, como um Quírios. Os cristãos, ao contrário dos cidadãos de Roma, não veneravam qualquer outro deus a não ser o Deus verdadeiro. Eles cultuavam publicamente Jesus como Quírio, Jesus como o Senhor, o que acabou fazendo dos cristãos alvo de perseguição romana, além do que havia um boato que circulava no Império Romano de que os cristãos eles queriam provocar uma insurreição, uma rebelião contra o Estado, o que acabou também fazendo os cristãos alvos dessa opressão. Não raras vezes, no primeiro século, os bens dos cristãos eram confiscados, eram tomados, eram furtados pelo Estado, e os cristãos tinham que, por consequência, lidar com outro problema seríssimo, que eram as crises financeiras e econômicas, o que forçava, o que na verdade não forçava, mas estimulava os apóstolos, os servos do Senhor, a promoverem campanhas de arrecadação de alimento, de donativos, para abençoar os crentes humildes e pobres daquela região de Israel no tempo dos primeiros 100 anos da igreja, né? Nós vamos ter, por exemplo, aqui, Romanos 15, Paulo mobilizando a campanha para ajudar os pobres de Jerusalém. Nós vamos ter 2 Coríntios 9, Paulo mobilizando campanha para ajudar os pobres da Macedônia, né? Então veja que os cristãos, eles repartiam os bens, isso está lá em Atos, né? Eles vendiam, os ricos vendiam suas propriedades para repartir com os pobres, a fim de amenizar ao máximo estas crises financeiras causadas pelos abalos econômicos do Império, causados pelo confisco dos bens do Império, causado pela perseguição do Império que acabava movendo os crentes, né? Fazendo-os afugentarem-se dos seus trabalhos, de suas ocupações normais, esconderem-se, né? Em cavernas, em montanhas, em locais mais afastados dos grandes centros urbanos. Outro problema com que a igreja já precisou lidar no primeiro século, a perseguição do judaísmo. A perseguição do judaísmo. Veja que desde Cristo, né, mesmo antes da igreja ser fundada propriamente, desde Cristo, foi necessário que os servos do Senhor, os discípulos de Cristo, resistissem à perseguição dos judeus. Mas depois que a igreja é instituída, e Atos vai nos trazer não raros episódios, né? Veja, por exemplo, Atos 17, né? Os judeus promovendo verdadeiros motins contra os cristãos. Onde Paulo chegava, um grupo de judeus chegava depois para provocar tumulto e trazer boatos e difamação contra os apóstolos do Senhor, dizendo que eles estavam querendo alterar costumes, ordens, leis, mexer com o Estado, usurpar o poder romano, né? O que fez os cristãos alvo de bastante perseguição por parte dos representantes legais de Roma. Então os judeus, veja que mesmo os judeus convertidos ao cristianismo,
acabaram que trazendo costumes do judaísmo, como a circuncisão, para a igreja do Senhor, quando a circuncisão era um símbolo, era uma marca no corpo do judeu, de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão e com os seus descendentes, não sendo a circuncisão, portanto, obrigatória para os gentios, mas visto que os gentios, na época do Antigo Testamento, que se convertiam ao judaísmo, precisavam ser circuncidados conforme a lei determinava, então os judeus cristãos pensavam que também os que se convertiam ao cristianismo precisavam circuncidar-se. Só que eles não compreenderam que aqueles novos convertidos não eram novos convertidos do judaísmo, eram novos convertidos de Cristo, do cristianismo. Eles estavam seguindo a seita do caminho, não a religião judaica, a seita do caminho, como eles eram chamados, né, daquele tempo. Então, esta marca que identificava um judeu convertido a descendente de Abraão, não se fazia mais necessário agora na igreja do Senhor, porque a marca dos salvos de Cristo, ela é interna, ela é no coração, com implicações externas, evidentemente, né? Então a igreja cristã ela teve que lidar muito. Paulo ele vai falar costumeiramente sobre os da circuncisão. Você já leu nas epístolas de Paulo essa expressão, os da circuncisão? Paulo está falando justamente sobre estes cristãos convertidos ao cristianismo, mas que ainda possuem estes vícios do judaísmo. São chamados cristãos judaizantes. Paulo vai escrever uma carta primorosa, que é apontada como sendo talvez a primeira carta de Paulo, que é a carta aos Gálatas, onde ele vai fazer uma refutação contundente, chamando os crentes da Galácia, não da galáxia, não porque eles não eram extraterrestres, mas da Galácia, que era uma região antiga. Paulo vai chamá-los de insensatos. Ó insensatos Gálatas, tendo começado no espírito, quereis agora terminar na carne? E isso é interessante, porque Paulo está dizendo, olha, vocês começaram pela pregação do Evangelho, cujos efeitos são gerados pelo espírito no coração. Agora querem terminar pelo conhecimento humano, pela carne, cortando o prepúcio do órgão sexual como marca da vossa conversão, impondo fardo de alimentação, porque também não era só a questão da circuncisão. Alimentos, guarda de sábado, né, e outros rituais cerimoniais específicos para Israel. Os judeus cristãos estavam querendo impor esse fardo à igreja. Paulo escreve a carta aos Gálatas e responde e refuta e corrige essa distorção herética dentro da igreja já no primeiro século. Quem pensava que a igreja cristã primitiva era perfeita, né, era a coisa mais linda do mundo, se engana. A igreja também tinha os seus defeitos. A igreja tinha suas falhas e os apóstolos prontamente estavam lá para corrigir. Outros problemas, heresias dentro da igreja que mesclavam, como disse, o legalismo judaico, que mesclavam filosofia grega, gnosticismo, né? Problemas internos da igreja, disputas, contendas. Você vê Paulo escrevendo a carta à igreja de Filipos, dizendo, rogo a Evódia e a Sínteque que citam o mesmo no Senhor. Duas irmãs brigando dentro da igreja. João escreve a sua terceira carta, falando de um tal Diótrefes da igreja, que a gente não consegue identificar qual era aquela igreja. O Diótrefes que buscava ter o quê? A proeminência, que buscava ser o melhor e que rejeitava até as cartas que João escrevia. João disse, olha, eu escrevi aí para a igreja, mas o Diótrefes, que tenta ter a primazia, ele resiste aos meus escritos e tenta barrar na igreja. Mas quando eu for aí pessoalmente, eu vou ter uma conversa séria com este cidadão, né? Então veja que na igreja do Senhor, e você vai ler aí o livro de Atos dos Apóstolos, né? Você vai ter crentes na igreja primitiva morrendo, né? Ananias e Safira eram o quê? Judeus? Não, eram cristãos. Cristãos convertidos a Cristo, mas que morreram, foram fulminados ali por conta da mentira. Você vai ter na igreja de Corinto crentes morrendo, por quê? Por comerem indignamente a ceia do Senhor. Paulo diz, por causa disso há muitos fracos e doentes e outros que já dormem ali eufemismo para já morreram. Por que morreram? Porque estavam participando indignamente da ceia do Senhor. Então perceba que já existiam muitos problemas. A igreja primitiva não era perfeita. Essa coisa de, irmãos, era melhor a gente voltar para a igreja primitiva. Que igreja primitiva você está falando? Porque se você pensa em igreja primitiva só como Atos 2, eu sinto lhe dizer, professor, e você repassa para o seu aluno domingo. Está errado. Porque a igreja primitiva não é só Atos 2, descida do Espírito Santo, línguas estranhas, partilha do pão, comunhão na oração. Não era só isso. Igreja primitiva é toda a igreja do primeiro século, com
com todos os seus bons comportamentos e maus comportamentos, com toda a sua sã doutrina e com todas as suas heresias, com toda a sua comunhão e com todas as suas divisões. Este é o mundo enfrentado pela igreja no primeiro século. Depois nós vamos ter aí, vamos ver no terceiro tópico, a igreja e o novo mundo. Então, novamente voltamos para o nosso tempo, né? Que tempo é esse no qual a igreja está inserida? Qual é as principais características da sociedade em todas as suas variações em todo o mundo? Quais são as características comuns dessa sociedade em que a igreja participa nos dias de hoje e o que isso significa, né? Fazer a leitura desta sociedade, fazer uma revisão dos nossos conceitos, dos nossos paradigmas hoje, o que implica essa atividade para a igreja do Senhor. Por que temos que estar atenados ao que está acontecendo no mundo em nossa volta hoje? O que é bom pontuar aqui nesse tópico, e que é a chave desta nossa lição de domingo, é compreendermos e enfatizarmos que não podemos hoje cometer o mesmo erro que os judeus cometeram no tempo de Jesus. Qual foi este erro? Não reconhecer o seu tempo, conforme Mateus 16:3. Não reconhecer o seu tempo, não saber ler o seu tempo, não saber perceber que aquele tempo dos judeus era o tempo, o ano aceitável do Senhor, o ano das boas novas de Deus. Não podemos hoje, meus irmãos, e você, professor, comunique isso com seus alunos domingo, não podemos viver alheios às coisas que acontecem à nossa volta. Não podemos estar cegos, né? Não podemos estar isolados do mundo, como viviam os essênios no tempo de Cristo, sem saber o que se passa em nossa volta. O bom professor de escola dominical, ele deve ser o que dizia o teólogo Karl Barth. Ele deve carregar numa Bíblia, a Bíblia numa mão, e na outra mão deve carregar o jornal. Isso não quer dizer literalmente que você vai andar por aí com a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Você pode até andar com a Bíblia, não tem nenhum problema. Eu, particularmente, para onde vou, costumo carregar uma mala, uma bolsa, onde está sempre ali a minha Bíblia e alguns livros que no tempo disponível eu costumo lê-los. Mas o que Karl Barth costumava, ou o que ele queria dizer com se carregar a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão, é que nós devemos ter o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento das coisas que acontecem em nossa volta. Devemos estar atenados para a verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada, mas devemos estar percebendo a confirmação desta palavra nos fatos que nos cercam. Terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, crises políticas abalando o mundo, movimentos sociais pró-aborto, pró-casamento homossexual, pró-legalização das drogas. O que é que está acontecendo no Congresso Federal? Nós temos que acompanhar. Temos que acompanhar esses debates que estão sendo traçados na sociedade. Temos que acompanhar a realidade da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Quais são as modinhas? Quais são as heresias? Quais são os movimentos? A igreja tem pregado o evangelho na íntegra? A igreja tem sustentado essa doutrina? A igreja tem feito o que Paulo orientou Timóteo a fazer, guardar o bom depósito? Não. Se nós percebemos que as coisas não estão bem, qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição política? Qual é a nossa posição na família? Qual é a nossa posição social? Qual é a nossa posição dentro desses debates da religião? Qual é a nossa posição enquanto igreja do Senhor? Nós temos que saber. Nós temos que saber como está o mundo. Temos que saber como está a realidade em nossa volta. Não podemos ser alienados, irmãos. Professor de escola dominical, pregador do evangelho, pastor, jovem crente, não pode ser alienado em relação ao que acontece em sua volta. Ele precisa conhecer. Para conhecer, tratar. Não é isso que o médico faz? O médico primeiro ele faz o diagnóstico, ele conhece a doença do seu paciente para depois medicá-lo, para depois passar o receituário para ele. O médico não passa um remédio sem saber o que tem o seu paciente. Nós não poderemos medicar este mundo sem saber quais são as dores deste mundo. E Paulo dizia que este mundo sofre dores como uma mulher que sente contrações de parto. Quais são as dores deste mundo? Quais são as convulsões deste mundo? Professor, temos feito um diagnóstico fiel da doença deste mundo? Temos feito um diagnóstico honesto da sociedade brasileira?
Ou será que nós estamos, como dizia Joaquim Osório Duque Estrada, deitados eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, achando que um grande avivamento espiritual está acontecendo no Brasil, como essas beldades e estrelas gospel gostam tanto de dizer por aí afora? Será que nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento? Precisamos conhecer, precisamos saber. Eu dizia há pouco que Paulo ele conhecia muito de filosofia, por isso que ele vai discutir com os filósofos epicureus no Areópago em Atenas. Paulo conhecia muito de política, é por isso que ele podia reivindicar os seus direitos como cidadão romano. Paulo conhecia muito de religião, é por isso que ele podia discutir naturalmente com qualquer judeu e mestre de sua época e refutá-lo à luz da palavra de Deus, utilizando a ferramenta dos judeus, que era o Antigo Testamento canônico. Paulo, apesar de todo esse conhecimento, de todo esse cabedal filosófico, político e teológico, ele era um homem de Deus, que usou todo o seu conhecimento para a causa do Evangelho quando ele foi convertido. Paulo diz: fiz de sábio para com os sábios, de tolo para com os tolos, de judeu para com os judeus, de leigo para com os leigos, para ganhar o maior número deles para Cristo. Assim também deve ser o jovem cristão hoje. Não é errado fazer faculdade, não é errado fazer um curso técnico, não é errado estudar filosofia, não é errado estudar as ciências seculares. É bom que se estude isso. Agora, submeta tudo à palavra de Deus e use tudo como Paulo para a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eu pontuo aqui, não deveriam, como Paulo, os nossos jovens hoje fazerem o mesmo? É preciso conhecer o mundo para poder transformá-lo. E por último, o quarto tópico vai nos falar sobre a primeira década e meia do século XXI. Qual é a primeira década e meia do século XXI? São esses últimos 15 anos. De 2001 até agora, 2014, nós vamos aqui rapidamente nesse último tópico trazer para os nossos alunos quais foram as mudanças que aconteceram na sociedade. E aí nós temos muitas mudanças. Mudanças na área da religião. Quais são os modismos na igreja? Né? Quais são as modinhas que têm surgido na igreja? Tem muitas aí. Facebook de vez em quando nos apresenta uma, né? Gente levando tijolo para dentro da igreja para quebrar, sabonete ungido, rosa ungida, óleo trazido da terra santa de Israel, fronha ungida, tudo isso, as mandingas gospel, a superstição dentro da igreja, né? Aumentando cada vez mais. Sempre existiu, mas agora tem aumentado cada vez mais. É o retorno das antigas indulgências vendidas pela igreja católica na idade medieval, que têm sido ressuscitadas com a capa do evangelicalismo brasileiro, né? Mudanças no comportamento, na mídia, na moda, a globalização, a tecnologia certamente, né? A comunicação digital é a maior marca dessas mudanças nos últimos 15 anos. Veja a massificação dos computadores, veja a massificação dos smartphones, veja a massificação da internet. A internet já não está mais presa ao computador de mesa. A internet agora está na palma de nossas mãos, pelo celular. Onde você estiver agora, você acessa a internet com um simples aparelho celular em suas mãos. Isso é bom? Isso é ruim? É algo a se discutir na escola dominical no próximo domingo. Eu trago aqui só algumas, né? Algumas revoluções tecnológicas dos últimos 15 anos para você pontuar como curiosidade para os seus alunos no próximo domingo. Sepultamento do Orkut, do MSN. Criação do Facebook no ano 2004, sendo hoje a maior rede social do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários desde 2012. A criação do YouTube, você está me assistindo pelo YouTube, foi criado nesses últimos 15 anos, mais especificamente em 14 de fevereiro de 2005. O maior hospedeiro de vídeos da internet, o YouTube, que já desbancou muitos sites de vídeo, inclusive o Google Vídeo, né? O Twitter e o Instagram, que também foram criados nesses últimos 15 anos, né? São redes sociais de comunicação instantânea, imediata, onde se posta vídeos, onde se posta mensagens, comentários, fotos, enfim. O WhatsApp, né? O WhatsApp tem sido uma verdadeira febre, sobretudo entre os jovens, né? E com o WhatsApp agora ninguém mais liga com ninguém. Tudo agora se resolve na base de mensagens, né? Aliás, é uma marca dessa revolução tecnológica, é o distanciamento do olho a olho, é o distanciamento das comunicações pessoais e a substituição dessas comunicações pessoais pelas comunicações virtuais. O celular ganhou novos nomes, agora é iPhone, é smartphone. O surgimento dos drones no mundo, né? Daqui a 5, 10 anos, talvez começará a se questionar. Ainda poderemos falar em privacidade? Existe privacidade no mundo, com drones circulando por aí no espaço e vigiando tudo? A internet, eu dizia, não está mais presa aos computadores, está na palma de nossa mão. Agora, a grande marca dessa geração, desses últimos 15 anos, dessa primeira década e meia, e aqui eu termino, é esta: a personalização das coisas e a coisificação das pessoas.
Lamentavelmente, a pós-modernidade e os seus brinquedinhos tecnológicos, que deveriam nos trazer bem-estar, conforto e evolução do pensamento e do comportamento, na verdade está nos levando às eras mais primitivas, onde os homens se comportavam com ignorância e com desconhecimento. Hoje, o que estamos vendo hoje é que as coisas estão ganhando status de pessoas e as pessoas ganhando status de coisa. Se valoriza muito mais o que se tem do que o que se é. Se valoriza muito mais os objetos em nossa volta do que as pessoas em nossa volta. Perceba isso muito facilmente numa sala de jantar, quando as pessoas vão almoçar, ou numa lanchonete, quando as pessoas estão à roda de uma mesa para comer uma pizza. A maioria delas estão plugadas na internet com o celular à sua frente e deixando de ter uma conversa agradável e saborosa com os amigos ao redor da mesa. As pessoas estão virando coisa e as coisas estão virando pessoa. É a maior marca desta geração que nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos, através do Evangelho de Cristo, mudar e transformar. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula da parte de Deus para você e seus alunos. E semana que vem, estamos de volta, se Deus quiser.